Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Corrie ten Boom foi uma mulher cristã holandesa que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. A sua família escondeu judeus perseguidos pelos nazistas na sua casa. Eles foram traídos, presos e enviados para o campo de concentração. Ela perdeu o seu pai, ela perdeu também a sua irmã. No entanto, a sua fé cristã permaneceu forte e mesmo no campo de concentração partilhou a mensagem de Deus. Ela encontrou força, inclusive para perdoar os homens que a tinham raptado. Após a guerra, dedicou-se a contar a sua história de sobrevivência e perdão. Escreveu um livro muito conhecido chamado Refúgio Secreto e passou assim a sua vida, o resto da sua vida, a testemunhar sobre a fé e sobre a esperança que há em Jesus. A sua história mostra como o sofrimento pode ser usado para transmitir a mensagem do Evangelho, mesmo aos seus inimigos, e como Deus pode transformar o mal em bem. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 14. E o título da mensagem de hoje é Preparados para Sofrer. Talvez não é um título muito chamativo, não é? Então, nós queremos vitórias. Ainda ontem estava a ouvir alguém presente aqui na igreja, numa determinada igreja, e de repente eu e o meu filho carregámos num link ao lado, e por isso é que eu disse há pouco ainda bem, podia ter sido pior, e ouvimos lá uma senhora a prometer tudo e mais alguma coisa, inclusive ela disse, Deus até te pode dar o perfume que tu estás a precisar, não é? Então, foi um tema muito interessante que eu e o meu filho ouvimos, e hoje eu pensei, então estas pessoas prometem mundos e fundos e eu vou prometer sofrimento. Eu vou dizer que vai haver sofrimento. Então, Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 14. Este capítulo 1 começa com as saudações, do versículo 1 até ao versículo 2, de Paulo à igreja em Filipos. Do versículo 13 até ao versículo 11, nós podemos ver a oração de Paulo, quer pela gratidão, pelas vidas, como também petição pela igreja. Antes de avançarmos, nós devemos ter então em mente que Paulo estava preso por falar de Jesus. Muito provavelmente a prisão era em Roma. E estava então a aguardar o veredito final depois das suas alegações. Foi um processo muito demorado. A igreja de Filipos, além de ter muitas saudades de Paulo, que tinha fundado a igreja, ela estava muito preocupada, a igreja de Filipos. Porquê? Se Paulo, depois do veredito, iria continuar preso ou se seria solto. Estava também preocupada se a sua prisão seria uma tragédia para o avanço do Evangelho. Como é que alguém, temente ao Senhor, está preso? Ou se a sua prisão seria então vergonhosa, ou seja, se o Evangelho não era espalhado por ele estar preso, ou se seria uma vergonha. Nos versículos que nós iremos ver hoje, iremos perceber que o sofrimento vem até à nossa vida e não devemos olhar para esses momentos como obstáculos à nossa fé, mas sim como maneiras de nós transmitirmos a fé, como também para encorajarmos os nossos irmãos. Então, em primeiro lugar, nós devemos saber que o sofrimento não é em vão. É um livro muito interessante, precisamente com este título. O sofrimento não é em vão. Versículo 12. Quero ainda. Esta expressão mostra que o que vem a seguir é muito importante. Então reparem e notem com muita atenção. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou seja, dar-vos a conhecer de que as coisas que me aconteceram têm antes, e aqui é a ideia de um grau muito maior, contribuído para o progresso do Evangelho. Quero ainda, irmãos, dar-vos a conhecer que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então a igreja de Filipos enviou Epafrodito para encorajar Paulo e também para levar as ofertas financeiras para o seu sustento. Acredita-se que Epafrodito tenha mencionado como é que a igreja estava em nível emocional a Paulo e ele sentiu a responsabilidade de escrever esta carta para animá-los diante da sua prisão. E como é que os animou?
colocou o sofrimento na perspectiva certa. Jesus disse em João 16:33 que no mundo nós teríamos o quê? Muitas aflições. Portanto, o sofrimento, qualquer que ele seja, não nos deve surpreender. Devemos, inclusive, a nós estarmos até preparados para o sofrimento. Creio ser essencial termos esta noção, porque às vezes, inconscientemente, nós vivemos num sistema de regras, mesmo dentro das nossas igrejas. O que é que significa este sistema de regras? Se seguimos todas as regras na nossa caminhada, então o Senhor livrará-nos-á de todos os problemas. Basta seguir os passos. 10 passos para seres um crente feliz. 5 passos para teres uma vida otimizada. 10 passos para não sei mais o quê. E isso não é verdade. Quando esta perspectiva é vivida e depois os problemas vêm, mesmo cumprindo os passos todos, é fácil pensar que Deus afinal falhou. Ou que não fez o seu trabalho. Porque eu fiz o meu, eu cumpri os passos todos. Agora, se a igreja de Filipe estava desanimada e desencorajada com a prisão, Paulo mostra-lhes que tudo aquilo que estava a acontecer não era em vão. Deus tinha um propósito para aquele sofrimento. Quando Paulo diz, reparem novamente no texto, as coisas que me aconteceram têm contribuído muito para o progresso do Evangelho, revela que o seu sofrimento estava a ser usado por Deus para um propósito maior. O diabo estava a usar a prisão para destruir Paulo, mas Deus transformou esse sofrimento em algo bom. Não é algo novo na Bíblia. No Antigo Testamento nós vemos a história de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos ao povo inimigo. Mais tarde, durante a fome, José foi a única pessoa que poderia salvar os seus irmãos da fome. Quando os irmãos foram ter com José, estavam com medo das represálias. E José teve esta perspectiva, que Deus transforma o mal em bem. Ele diz o seguinte, Gênesis 50:20, vós na verdade intentaste o mal contra mim, mas Deus tornou-o em bem, para fazer como vedes agora, que se salva a vida de muitas pessoas. Então José olhou para a perspectiva certa diante do sofrimento. Vemos também no Antigo Testamento a vida de Jó, homem rico, homem temente a Deus, perdeu tudo, sofreu com doenças e, ainda mais doloroso, perdeu os seus filhos. Depois de Deus ter falado com ele, Jó vem dizer o seguinte, Jó 42, versículo 5, antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Porquê? Porque ele no sofrimento viu que a graça de Deus era suficiente. E claro, estas histórias todas apontam-nos à vida de Jesus, o qual viveu uma vida perfeita e mesmo assim passou por sofrimento. Os seus inimigos levaram-no até à morte. E não uma morte qualquer, uma morte de cruz, onde sofreu um sofrimento terrível, levando sobre si a ira de Deus, destinada a todos aqueles que conhecem que são pecadores. Aquilo que foi mais difícil ao Senhor Jesus não foi, as pessoas disseram das suas bocas, através das suas bocas, mas foi a ira de Deus sobre si naquela cruz. No entanto, a morte de Jesus não foi em vão. Através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, Deus dá vida a todos aqueles que estão mortos espiritualmente. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. As barreiras colocadas pelo diabo, Deus estava a fazer com que essas barreiras fossem pontes para o progresso do Evangelho. A palavra progresso indica mudar para algo muito melhor, progredir. Então, inclusive, a palavra progresso era usada para o exército, o qual derrubava árvores para poderem seguir em frente. Então, Paulo tinha esta certeza, o seu sofrimento não era em vão, porque isso estava a contribuir para o avanço do Evangelho em termos do seu alcance. Era perfeitamente legítimo Paulo, nesta carta, escrever acerca da sua dor. Mas ele falava do progresso do Evangelho, que aconteceu devido à sua prisão. Tinha a perfeita noção de que o seu sofrimento contribuiu mais para o progresso do Evangelho, estando preso, do que ele iria conseguir se estivesse longe da prisão, sendo ele um dos maiores missionários. Ele sabia que o seu sofrimento então fazia parte de um plano maior. Podiam tê-lo prendido, mas Paulo tinha esta certeza, Deus ainda estava no comando da sua vida. Reparem que os seus ais não eram conhecidos. O único ai do apóstolo Paulo conhecido era
ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Não há autocomiseração nestas palavras, nem uma preocupação com o seu bem-estar. Desculpem-me esta nota. Às vezes nós achamos que o bem-estar é um direito nosso. Mas Paulo não está aqui preocupado com o seu bem-estar. Paulo também não esperava que os outros tivessem pena de si. E nem achava que os outros o tinham de considerar um herói diante de tudo o que lhe estava a acontecer. Como é bom. Então sabemos que Deus usa as coisas que acontecem na nossa vida, mesmo as que nós não compreendemos, para o progresso do Evangelho. Lembra-te, não há nenhum revés na tua vida que Deus não diga, eu estou contigo e estou a cuidar de todas as coisas. Descansa, porque eu sou Deus. Então não há nenhum problema na tua vida que Deus não diga, descansa, eu sou Deus, eu estou a cuidar de ti. Então precisamos aprender a olhar para as circunstâncias com a perspectiva da soberania divina. Agora, será que sentimos que Deus está connosco nos momentos de aflição na nossa vida? Seja doença, desemprego, abandono, ou até nos momentos de incompreensão? Será que nós podemos dizer, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque o Senhor Deus está comigo? Será que nós podemos dizer essas palavras, sentir essas palavras? Será que achamos que o nosso sofrimento em Deus não é em vão? Estaremos nós dispostos a abdicar do nosso bem-estar, como Paulo abdicou do seu, para que a nossa vida seja usada por Deus para o progresso do Evangelho? É uma lição enorme que Deus nos dá quando nos tira o tapete na nossa vida, seja em que área for, para percebermos que nós nada somos sem Ele, para então vivermos para a glória dele. Apesar de nós podermos ser derrubados, nós já não podemos ser derrotados, porque a vitória é nossa. Jesus conquistou na cruz. Por isso pode haver dor na nossa caminhada, mas vai haver tranquilidade na nossa chegada, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Agora, de que forma o sofrimento de Paulo contribuiu para o progresso do Evangelho? Então, se em primeiro lugar nós vimos que o sofrimento não é em vão, em segundo lugar vamos ver que o sofrimento serve ou pode servir para a salvação de vidas. Reparem no versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo, interessante estas palavras de Paulo, as minhas cadeias em Cristo, uma tradução mais literal seria as minhas algemas tornaram-se visíveis em Cristo. Tornaram-se conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Então Paulo diz à igreja, para não ficar triste, não ficar abalada, que o seu sofrimento em Cristo não foi em vão, porque através da sua prisão, toda a guarda pretoriana ficou a conhecer o Evangelho. A guarda pretoriana, e hoje esse termo está na moda, mas era a elite da guarda do império. Segundo Atos 28:16, Paulo estava sempre algemado a um guarda, e esse guarda fazia turnos de 6 horas. Isso significa que durante um dia, 4 pessoas cuidavam do apóstolo Paulo, porque ele não podia estar solto mesmo dentro da prisão, ele tinha que estar algemado a um guarda. Então 4 pessoas, naquele dia, ouviam o Evangelho, ouviam os louvores de Paulo quando estavam presos a ele. Prenderam Paulo por falar de Jesus. E não é em vão que Paulo também, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 1, ele considerava-se, eu sou prisioneiro, não dos homens, mas de Jesus. E o que é que Paulo fez na prisão? Foi preso por falar de Jesus, e o que é que ele faz na prisão? Fala de Jesus. Porque a sua vida era acerca de Jesus. O seu compromisso era falar de Jesus, e esse compromisso era superior ao seu bem-estar. Então, aquilo que muitas vezes nos prejudica na nossa comunicação do Evangelho é a nossa procura do bem-estar. Então, durante esse período, toda a guarda, todos os que lá passaram, reparem, o texto diz isso, e todos os demais, tiveram a oportunidade de escutar o Evangelho. Paulo foi privado da sua liberdade para, através do Evangelho, libertar vidas da escravidão do pecado, através da pregação da palavra de Deus. Foi preso para libertar vidas. Jesus morreu para dar vida. Paulo não desperdiçou o seu sofrimento, usou para falar de Jesus, com pessoas que de outra maneira possivelmente nunca teriam possibilidade. Segundo a Timóteo 2,9, é por ele
Jesus, que tenho sofrido até ao ponto de ser preso como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, ela não está acorrentada, não está aprisionada. Então ninguém pode deter a palavra de Deus. Ninguém pode deter o poder da palavra de Deus. Mais uma vez nós vemos aqui que Paulo não lamenta o que aconteceu. Ele pensa como o seu sofrimento pode ser usado para tornar o Evangelho mais conhecido. As algemas que prendiam Paulo ao guarda, na verdade, eram um instrumento usado por Deus para a salvação de vidas. Aquilo que muitas vezes nos destrói pode ser usado para a salvação de vidas de outras pessoas. Ele não desperdiça a sua dor por estar preso, nem desperdiça a dor de estar ausente daqueles que amava. Paulo vivia com um sentido missionário e ninguém consegue deter alguém que vive com espírito missionário, por mais que o possam prender. Por mais que calem um cristão, não vão conseguir enquanto nós tivermos boca, porque o nosso coração deve falar daquilo que, ou a nossa boca deve falar daquilo que o nosso coração está cheio. O nosso coração, quando está cheio de Jesus, não consegue parar de falar de Jesus. Deus mostra-nos assim que as coisas que nos causam dor podem ser então usadas por Ele para a salvação de vidas. E se for assim, nós devemos dizer que assim seja. Não posso esquecer o pastor João Rosa de Oliveira, creio que já contei esta história aqui na igreja. O seu ministério de cuidado de vidas tocou a muitas pessoas. Foi pastor na Igreja Batista de Queluz, por exemplo. Quando descobriram que tinha um cancro, todos ficámos abatidos. E houve uma reunião de pastores para orarmos por ele, mas estávamos abatidos. E ele, à minha frente, ele disse o seguinte: não fiquem tristes. Deus deu-me este cancro para testemunhar às pessoas que estão no IPO sobre Jesus. Foi por isso que Deus me deu este cancro. Eu digo assim, uau. Eu não conseguiria. Acho eu. Porque às vezes quando chegamos aos momentos, é a graça de Deus atua em nós. Mas reparem, aquele homem, um servo de Deus, ele diz o seguinte: Deus deu-me este cancro para evangelizar as pessoas no IPO. Porque se não fosse através deste cancro, aquelas pessoas não teriam ouvido falar de Jesus. Será que temos considerado os problemas da nossa vida como oportunidades para falarmos de Jesus? Será que nós olhamos para a nossa dor como uma oportunidade para falarmos de Jesus? Estamos a dar a conhecer Jesus através das nossas dores ou estamos a ser conhecidos por aqueles que só apresentam queixas da vida? Há pouco eu estava a falar com a minha esposa sobre determinadas situações. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, é só miséria, parece que as coisas não se compõem. E às vezes nós cristãos vamos nessa onda de dizer mal e são mais conhecidas as nossas reclamações do que darmos a conhecer Jesus. Ele é que é a esperança. Mais ninguém. Por maior político, por maior presidente, por maior que seja o que for, a única esperança é Jesus. Então há momentos de espera e de dor na nossa vida que se podem prolongar para o bem da nossa fé, como para ser usado como instrumento para falarmos de Jesus. E enquanto nós esperamos, Deus está também a moldar o nosso caráter. Até na simples espera, Deus tem propósitos redentores para mim, como também para poder abençoar outras vidas. Não temas os momentos de espera, não temas os momentos de dor na tua vida. É porque é nestas alturas que nós somos mais transformados à imagem de Jesus. Hoje temos aqui um aluno, o David, e ele sabe que numa das aulas os alunos tiveram a oportunidade de fazer várias perguntas, como é que é pregar, e uma delas que foi repetida algumas vezes é como é que nós pregamos quando nós estamos abatidos? Como é que nós pregamos quando nós não temos nada para dar? Como é que nós damos se nós estamos a ser quebrados? E aquilo que eu lhes disse naquela altura foi: é precisamente nesses momentos que eu vos quero ouvir. É precisamente nesses momentos que nós sabemos que vais ser usado por Deus. Porque quando reconhecemos que estamos quebrados, Deus usa-nos. Quando reconhecemos que nós nada somos, Deus age em nós e através de nós. Então não temas os momentos de quebrantamento. Não temas os momentos de dor. Porque aí tu podes ser usado e vais ser usado por Deus. Não desperdicemos.
Se Deus usar a nossa dor para esse propósito, nós devemos considerar então a dor como um privilégio. Quando muitas pessoas tentam esconder as suas dores, os seus problemas, ninguém tem nada a ver com isso. Paulo ensina-nos o contrário. Usem o vosso sofrimento para falar de Jesus. Estamos a orar então por vidas? Estamos a falar de Jesus? Estamos a usar o nosso sofrimento como instrumento de evangelização? Desejo que cada um de nós faça uma lista de pessoas para orarmos pela sua salvação. E ao mesmo tempo pedir para que Deus nos use para sermos instrumentos dele para a conversão daquelas pessoas. Façam a lista. Tenham uma lista presente lá em casa, mesmo até de familiares que estão afastados. Orem. Nós oramos não porque acreditamos no poder da oração, mas acreditamos no poder de Deus que usa a oração. Orem. E o sofrimento tem então a capacidade de ajudar as pessoas a darem um importante passo na sua vida, seja em direção a Jesus, seja com Jesus. Por isso, o sofrimento tanto pode ser usado para a salvação de vidas, como para o fortalecimento dos nossos irmãos na fé. Vamos então ver o versículo 14. Reparemos, até agora o sofrimento não é em vão. Segundo lugar, para a salvação de vidas. Em terceiro lugar, para encorajamento dos nossos irmãos. Vamos ler então o versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados, a ideia aqui é confiança no Senhor, pelas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, isto é, sem medo, sem receio, a palavra de Deus. É interessante notar aqui que aquilo que mais nos assusta, o sofrimento, tanto pode ser usado para a salvação de vidas, como para encorajar e dar confiança aos nossos irmãos. Aquilo que nós mais rejeitamos pode ser usado por Deus para a salvação de vidas, como para encorajar outros irmãos. Quando Paulo diz aqui, estimulados no Senhor, mostra que era Deus que estava a dar confiança aos cristãos. E esta confiança não era produzida por manipulações humanas ou apelos a sentimentos. Todas essas coisas são momentâneas. Tudo aquilo que é fabricado pelos homens tem prazo de validade, mas aquilo que é feito por Deus não tem prazo de validade, é eterno. Mas era o Senhor então que estava a trabalhar na vida destas pessoas. A maioria dos cristãos em Roma, e Paulo é muito curioso dizer aqui a maioria, porquê? Porque nem todos se entusiasmam com aquilo que Deus faz. Às vezes Deus faz uma grande coisa, está bem, até já estou habituado a isto, está bem, olha, está bem, pronto, Deus age, sei lá. Não, ele diz a maioria encheram-se de confiança em Deus, por verem o que ele estava a fazer através da vida de Paulo. E nós precisamos de sentir esta alegria de sermos usados por Deus ou por outras pessoas serem usadas por Deus. Aliás, mais do que a vida de Paulo, ali presente naquela prisão, eu creio, de todo o meu coração, que não era Paulo que estava ali presente, mas era o Evangelho que estava naquela prisão. Era o Evangelho que estava à prisão. Não é a minha dor, mas é o Evangelho através da dor. A confiança em Deus, segundo Paulo, fez com que os cristãos ficassem mais ousados. A palavra ousados indica-nos que as pessoas ficaram mais corajosas para falarem a palavra de Deus, ao desafiarem o perigo e a oposição que sofriam, até porque os cristãos sofriam perseguição naquela época. Então, se estavam ousados, significa que eles ficaram com mais confiança para falar de Jesus, mesmo podendo ser mortos. Estes testemunhos encorajam-nos. Não é em vão que gosto de ler biografias como da Corrie ten Boom. Não é em vão, porque estes testemunhos encorajam. No entanto, a questão não deve ser tanto se eu gosto de ler estes testemunhos, mas sim se a minha vida está a ser um testemunho e um encorajamento para os meus irmãos. Às vezes nós ficamos mais admirados também com os outros, e está bem, mas a pergunta deve ser, será que eu estou a entusiasmar alguém da forma como eu vivo o Evangelho? Qual o legado que nós estamos a deixar às novas gerações? Nós hoje vemos aqui muita criança. As crianças por si mesmas fazem o barulho natural. Qual o legado que nós estamos a deixar às crianças?
O Evangelho tem um poder então incrível na nossa vida, como na vida daqueles que estão à nossa volta. O sofrimento vem, se é que não chegou. Pensem na vossa vida. Todos nós passamos por momentos difíceis. Não tens como fugir. Mas o Evangelho é o único que tem poder para garantir estabilidade emocional nesses momentos. Por vezes o sofrimento chega até nós através das pessoas que nós mais amamos, seja através das palavras, seja através do desprezo ou até às imperfeições naturais da pessoa. E dói. Se for um estranho a dizer-nos alguma coisa, não nos dói. Mas se for uma pessoa que nós amamos, dói e dói muito. Mas se estiveres à espera que seja a tua autoestima a levantar-te nestes momentos, vais estar sempre à espera de injeções morais em tudo o que fizeres. E vais depender, inclusive, da validação dos outros para conseguir seguir em frente. E é cansativo viver à espera da validação dos outros. Lembra-te que o julgamento das tuas ações já aconteceu e que Cristo assumiu toda a tua culpa. Está na hora de seres livre ao não mais passares pelo tribunal da opinião das pessoas para viveres como um salvo e não como um condenado à procura de libertação. Nós, muitas vezes, condenamos-nos a nós mesmos à espera da aceitação das pessoas que estão à nossa volta, à espera que elas sejam perfeitas. Mas nós já fomos libertos. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Não vivas mais como um condenado, mas como um salvo. E quando vives como um salvo, irás perceber que nada na tua vida é em vão. Nada na tua vida é em vão. David chegou a esta conclusão. Salmo 126:5. Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Sim, a alegria pode tornar-se verdadeira, porque sabemos que Deus está connosco. E aí entenderemos as palavras de Paulo quando diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria não é riso, é a certeza que Deus está connosco. Onde tens colocado a tua esperança? Onde desejas escolher o que Deus tem para a tua vida? Paulo, diante da sua prisão, confiou em Deus e testemunhou às pessoas à sua volta. É o meu desejo que cada um de nós possa olhar para o que acontece na sua vida e pensar: como eu posso usar a minha dor para o progresso do Evangelho? Foi isso que fez Corey, foi isso que fez José, Jó, Jesus e Paulo. E nós? O que queremos fazer com estes momentos de aflição na nossa vida? Que Deus nos abençoe.